Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Eu quero trazer hoje a análise de uma situação muito séria que nós estamos vivendo aqui, bem perto do Brasil, por um país governado por uma ditadura e por uma ideologia. E o que nós vamos entender nesse vídeo é o que esse tipo de governo faz com a religião. Vamos trazer aqui um passo a passo de como a perseguição à Igreja Católica está acontecendo naquele país. Fique aqui porque esse vídeo é muito importante para você fazer uma reflexão e entender o que não está passando em lugar nenhum praticamente na mídia, a não ser em mídias especializadas, sobre o que está acontecendo na Nicarágua. Vamos lá? Então, já no começo desse vídeo, eu quero pedir a você que curta, que compartilhe esse conteúdo que nós vamos falar aqui. E principalmente, eu queria pedir a você que está chegando aqui no canal para se inscrever, para a gente trazer essas informações, trazer uma análise sobre muitas coisas, né, em diversas áreas de alguns temas. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a Nicarágua e a situação da igreja na Nicarágua. O que eu quero dizer com isso? A Nicarágua tem como presidente Daniel Ortega, né? Daniel Ortega é um supra-esquerdista, ditador propriamente dito. Nós vamos mostrar aqui por quê. Né? Ele já foi presidente da Nicarágua lá em 1979 até 1990 e voltou, né, ao poder nos anos 2000, 2006. Ele voltou ao poder, né? E foi reeleito em 2011, 2016 e 2021, a última reeleição dele, com um detalhe muito interessante: ele mandou prender os opositores. Ele era presidente, né? Ele estava concorrendo à reeleição, prendeu todos os opositores, inclusive 7 candidatos à presidência foram presos, ou seja, né, obviamente esse sistema aí já foi fraudado, mas enfim, a questão aqui não é essa. A questão que nós vamos trazer aqui é como a Nicarágua está tratando a Igreja Católica lá no seu país. O que está acontecendo com a Igreja Católica? E aqui, quando eu estiver falando Igreja Católica aqui, você que está chegando aqui que não é católico, leia também, ouça cristãos, porque isso aqui, o modus operandi é o mesmo. Porque quando nós falamos de ditaduras, nós primeiro precisamos relembrar qual é o princípio dessas ditaduras, que é o princípio socialista, comunista. E tanto o socialismo, na sua iniciação, como o comunismo, como a aplicação plena desse socialismo, eles não admitem a religião baseado no Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, e principalmente baseado nas ideias depois da Escola de Frankfurt, da mentalidade gramsciana, né, de Antônio Gramsci, que não admite a religião, porque eles sabem que aquilo que a própria palavra diz, né? A verdade, ela liberta. Então eles não querem que a verdade seja difundida. Então, mas aqui, né, inclusive, é interessante a gente notar que esse tema não está sendo abordado em grandes mídias, mas em portais independentes, sites especializados, ou alguém que está fazendo alguns vídeos a respeito disso. Mas vamos lá, passo a passo para você ter uma noção do absurdo que está acontecendo hoje na Nicarágua. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a expulsão do núncio apostólico e das irmãs missionárias da caridade. As irmãs missionárias da caridade são as irmãs que foi o instituto fundado por Madre Teresa de Calcutá. Elas foram expulsas do país, literalmente expulsas do país, tiveram que atravessar a fronteira para a Costa Rica a pé, porque o governo não admitia. E expulsaram também o núncio apostólico. O núncio apostólico, ele é um bispo que é designado pelo Papa, o Papa atual, para ser a voz da igreja e a interlocução da igreja com aquele país, com aquela comunidade católica como um todo. Também foi expulso, tá? Só para você ter noção, as religiosas estavam no país desde 1986. Né? E elas realizavam um trabalho fantástico na Nicarágua de apoio social, cuidar dos pobres, aquilo que Madre Teresa fazia, né? E deu a sua vida por isso. Então, só para você ter noção de um primeiro passo do que o governo, né, tem outros aqui, eu vou citar todos eles, está fazendo
com a Igreja Católica na Nicarágua. Para vocês terem uma ideia, o governo alegou que as freiras, abre aspas, não respeitam a lei sobre financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. É inacreditável esse argumento aqui, né? Além disso, o regime argumentou que as irmãs não tinham autorização específica para atuar em serviço de assistência social no país, ou seja, eles querem regulamentar até fazer o bem. Mas isso é próprio de uma ditadura, tá, gente? E é interessante a gente trazer esse ponto aqui. Mas vamos lá para o segundo ponto. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Fechamento de emissoras de rádio e TV católicas no país. Todas as emissoras foram fechadas, porque é isso que acontece quando você apoia uma ditadura e essa começa a te governar. Ela fecha todos os meios não estatais e passa a regulamentar tudo debaixo do poder do Estado. O que eu estou dizendo aqui? O presidente da Nicarágua, ele fechou todas as TVs e rádios católicas. Imagine, façam um exercício do Brasil sendo governado a partir de janeiro de 2023 por um governo de esquerda, né? Ou por alguém que tem essa mesma mentalidade. E aí começam a fechar TV Canção Nova, Século XXI, TV Evangelizar, Rede Vida, canais evangélicos também, né? Começam a fechar rádios. Quantas rádios católicas você tem aí? Né? Quantas rádios? Aqui na minha cidade nós temos a Rádio Deus Existe, que é da comunidade aqui. Então quantas rádios podem ser fechadas? E é isso que aconteceu, né? Numa tentativa de calar vozes críticas ao governo, porque veja bem, essas vozes são vozes que vão sempre se levantar contra todo o abuso, contra todo o massacre de pessoas menos favorecidas, são as vozes cristãs. Isso é óbvio, gente. Isso é bíblico. Nós devemos denunciar toda aquilo que vai contra a vida humana, por exemplo, né? Aquilo que diz a palavra lá em 2 Timóteo 4,3, pregue sempre o evangelho, né? Insista, persista no momento oportuno e no inoportuno, né? Então aqui o que aconteceu é simplesmente o modus operandi de uma ditadura. E aí olha o que o governo comunicou. Segundo o governo, o fechamento deveria ocorrer devido à suposta falta de alvará de funcionamento das emissoras. Sempre que nós estávamos falando aqui, nós não estamos falando de rádios comunitárias ou rádios que atuavam de maneira ilegal. Estamos falando das rádios oficiais, TVs oficiais, tá? Nos bastidores, porém, a medida é entendida como retaliação do regime de Daniel Ortega às frequentes críticas do bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvares, que denuncia publicamente os desmandos do presidente e todo o absurdo que ele fez, tá? Ao todo, o regime fechou 11 emissoras de rádio e 4 TVs locais nos últimos dias, tá? Gente, aqui eu também estou trazendo as notícias dos últimos dias, tá? Porque essa perseguição, ela sempre acontece, mas agora parece que eles partiram para uma ruptura definitiva contra todo o cristianismo naquele país. Terceiro ponto, cerco a padres e a um bispo. Durante a invasão de uma capela para fechamento de rádio que funcionava no mesmo prédio, o padre Uriel Valejo se trancou na casa paroquial após tentar impedir a ação de policiais que queriam levar os equipamentos da emissora. Pelo Twitter, o sacerdote narrou que os momentos de tensão que viveu e fez vários pedidos de oração e de socorro aos paroquianos. Dom Rolando Álvares, bispo da Diocese de Matagalpa e forte crítico do regime de Ortega, se manifestou contra o fechamento das rádios e o cerco ao padre Valejos. Em resposta, ele foi impedido de celebrar uma missa, mas enfrentou os policiais com o Santíssimo Sacramento. Depois, a polícia o deteve na cúria diocesana, ou seja, prenderam um bispo porque ele queria celebrar uma missa juntamente com outras 10 pessoas. Aqui, eles prenderam o bispo, padres, diáconos e leigos que estavam com o bispo no momento. Eles ficaram presos lá aproximadamente 10 dias, tá? Em prisão domiciliar, porque queriam celebrar a missa. Nós estamos falando de uma perseguição religiosa clara, nítida, mas parece que quanto mais a gente fala disso, desse risco que inclusive ronda o Brasil, parece que a gente está falando outra língua, as pessoas não querem acreditar nisso. Não querem acreditar nisso.
Quarto ponto, proibição de uma procissão. Em outro ato autoritário, a polícia de Daniel Ortega proibiu a realização de uma procissão da imagem de Nossa Senhora de Fátima pelas ruas de Manágua, que é a capital do país. A procissão marcaria o encerramento de um congresso mariano e o fim da peregrinação da réplica de Fátima pelo país, a imagem que veio de Portugal. Como não houve procissão, o arcebispo de Manágua convocou os fiéis a comparecerem pacificamente à catedral para a missa e rezar o Santo Terço. E aqui, a desculpa do governo, né, do ditador Ortega, é que era questão de segurança, né? Então, só para vocês terem ideia. E para fechar, né, o conjunto dessas perseguições que não acabam, a gente precisa entender quem é Daniel Ortega, né? Daniel Ortega foi um guerrilheiro da Frente Sandinista de Libertação Nacional no final da década de 60. O grupo venceu aquilo que chamamos de Revolução Sandinista, derrubando o antigo ditador, né? Anastácio Somoza Debayle, implementando em seu lugar uma junta de governo da qual Ortega fazia parte. Então, assim, nós estamos falando de um ditador que persegue a religião, de uma ideologia que a gente já conhece e que a gente viu muitos aqui no Brasil apoiando, muitos dizendo e fazendo vídeos com o próprio Daniel Ortega, como a gente viu também com o Hugo Chávez, Evo Morales, como a gente vê essa gente junta com o mesmo propósito de domínio da América Latina, que agora estão tentando maquiar com aquilo que chamam de onda rosa, né? Que é uma coisa mais branda, mas não, é isso aqui na prática. O que acontece quando o socialismo ele é implementado, ou quando uma ditadura de cunho socialista, né, é implementada, é isso aqui: perseguição, fechamento de órgãos de imprensa ou de rádios e TVs cristãs, prisão porque de padres, de bispos, porque esses querem simplesmente professar sua fé, celebrar sua liturgia. Então, esse vídeo aqui é para que você passe para as pessoas, mande nos seus grupos para elas perceberem o que está em jogo no Brasil. O que está em jogo no Brasil. Então, faça essa análise. Pense se você quer um país com liberdade religiosa, porque a gente parte do princípio que o país Brasil é um estado laico, por isso todos podem professar a sua religião, ter a sua liberdade de culto sem que sejam perseguidos por isso. Mas se você apoia ou se você elege um governo que tem esse cunho aqui, você está colocando tudo isso em jogo, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você acha disso, né? Mande a sua opinião, é muito importante para que a gente possa seguir discutindo. Mande, né? Mais uma vez eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, é importante que você se inscreva e repasse esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp e em outras plataformas, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, não se esqueça, né? A nossa omissão, ela dá lugar ao mal, e nós não queremos que o mal prevaleça nunca, queremos sempre ter a nossa liberdade religiosa e cessar com a perseguição ao cristianismo. Grande abraço.